Olá gente, tudo bom? Olha só, esse vídeo é um pouquinho diferente dos vídeos que eu tradicionalmente apresento nessa parte física computacional, porque nesse vídeo eu não vou fazer o programa, certo? Eu vou só explicar a técnica para poder vocês assim entenderem, e aí no futuro próximo a gente vai fazendo esse programa aí. Basicamente é o seguinte, é usar a chamada decomposição de Cholesky para gerar séries com desordem correlacionada. Bem, esse tema de desordem correlacionada é um tema que eu gosto bastante. Assim, eu já trabalhei em muitos problemas de vários hamiltonianos, vários sistemas, várias coisas que tenham desordem, que a desordem seja uma desordem correlacionada, ou seja, uma desordem que tenha na sua composição funções de correlações. Né? Tradicionalmente, na boa parte do problema que eu fiz, uma boa parte dele, a gente gera essa desordem através de um processo espectral. A gente, na verdade, não impõe a função de autocorrelação, a gente impõe o comportamento espectral, certo, da série, a transformada de Fourier, né? Basicamente isso. E a gente impõe isso, aí faz uma transformada inversa e consegue gerar os números. Então a gente gera números que tem uma transformada de Fourier, digamos, específica, que a gente sabe, né, que a gente já tem uma noção, que se o número tem tal transformada de Fourier, ele vai ter correlações internas, entendeu? A autocorrelação, gente, ela é quando você calcula ela, eu fiz isso até no meu trabalho de mestrado, tem isso. A autocorrelação, ela é uma transformada do espectro, no final das contas, entendeu? Do espectro lá de potência, beleza? Então, no final das contas, o que a gente faz é uma geração indireta, vamos dizer assim. Né? A gente não impõe a função de autocorrelação e gera série, a gente impõe o espectro. Aí, com base no espectro, a gente gera os números, entendeu? Aqui a gente vai usar a decomposição de Cholesky para impor a função de autocorrelação. Aí a gente impõe a função de autocorrelação e produz a série correlacionada, tá bom? Então, primeiro eu vou lembrar vocês o que é a decomposição de Cholesky. Basicamente é o seguinte: suponha que você tem uma função A. Essa função A, ela vai ser bem especial para a gente. Essa função A, ela vai estar relacionada com a função de autocorrelação, entendeu? Então, digamos que você tem essa função, essa matriz A. Aí agora eu vou aplicar a transformação nela, ou chamada também de decomposição. A decomposição de Cholesky nela, que é o quê? É escrever ela como um produto de duas matrizes. Uma matriz L e a matriz L transposta. Tá bom? Então, isso é a decomposição. Essa matriz L é uma matriz especial, é chamada uma matriz triangular inferior. Então, como a gente faz isso? Né? Tem uma maneira, tem uma formulazinha para a gente calcular essa matriz L, beleza? Uma vez que eu sei fazer essa transformação, aí o que é que eu faço? Eu gero um vetor coluna com números aleatórios, aqueles números que são gerados pelo gerador de número aleatório. Gero, por exemplo, números de menos 1 a 1, tá? E aí eu faço essa transformação aqui. Ó. X é igual a L, aquela matriz de decomposição, vezes U. Então, ou seja, pego a matriz A, decomponho ela, encontro L, encontrei L, que é uma matriz triangular inferior, multiplico L pelo um vetor de números aleatórios, um vetor U que é aleatório. Essa multiplicação produz um novo vetor, o vetor X. E esse vetor X é o vetor que tem números com desordem correlacionada, com correlações na sua estrutura, entendeu? Então, o grande segredo é produzir a matriz A e produzir a matriz L. Então, como é que produz a matriz L? É o algoritmo de Cholesky, né? Que é esse algoritmo aqui. Basicamente, ela tem aqui os termos fora da diagonal e aqui os termos da diagonal. Então, as formulazinhas aqui são bem famosas aí do pessoal da álgebra linear. Agora, quem é a matriz A, velho? Como eu disse no começo, a matriz A, ela tem relação com a função de autocorrelação. Então, quem são os elementos A e J da matriz A? É o seguinte: você primeiro escolhe a função de autocorrelação. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu vou escolher a função de autocorrelação lei de potência, que é essa daí. 1 mais o módulo de I menos J, né, elevado a 1 gama. Tá? Então, basicamente é o seguinte: eu tenho uma série que tem N termos. Tá? Aí eu pego o iésimo termo e o jésimo termo. Beleza? E a função de autocorrelação entre eles é dada por essa expressão aí. 1 mais módulo de I menos J elevado a gama. Onde gama é um parâmetro que você controla, tá bom? Então, quem é a matriz A e J? A e J é calculado por essa fórmula aí. A e J vai ser igual a C e J, entendeu? Basicamente é isso. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vou botar gama igual a meio, vou botar N igual a 5, vou gerar a matriz A para você ver. Então, vamos lá. Quem seria A11? Bote 1 aí, nessa formulazinha aqui. Bota 1 aqui, dá 1 menos 1 dá 0.
módulo de 0 é 0. Fica 1 elevado a gama. Como gama é meio, né? 1 elevado a gama, 1 elevado a meio vai dar 1, né? Então fica 1 sobre 1. Então C11 é igual a 1. Quem é o elemento A11? 1. Quem é o elemento A12? Volta para a fórmula. Vamos lá. I igual a 1, J igual a 2. Então vai ficar 1 menos 2, 1. Certo? 1 mais 1, 2. 2 elevado a gama, gama meio. Então fica 1 sobre 2 elevado a meio. 1 sobre 2 elevado a meio. A mesma coisa o 2, 1. Aqui. E assim vai, entendeu? Então, os elementos A e J da matriz são iguais aos valores C e J dessa função de autocorrelação. Pronto, então produziu a matriz, aplica a decomposição, encontra a matriz L e aí multiplica a matriz L por um vetor coluna aleatório. Pronto. O resultado dessa multiplicação vai dar uma série X, ou seja, contendo N números, que tem a autocorrelação dada por isso aqui. Beleza? Então é isso. É bonitinho, né? Tranquilo, você tem uma certa liberdade aí. A única restrição que você tem para o método de Cholesky, desculpe, é que você tem que ter esse A, essa matriz A, ela precisa ser uma matriz chamada definida positiva. Então, você tem que ter assim, um certo cuidado para que essa sua autocorrelação aí não viole isso. Mas, mantendo isso, você tem uma liberdade. Você pode botar exponencial, você pode botar gaussiana, né? Você pode fazer aí um certo range de escolha lorentziana, entendeu? Você pode botar um range de funções de autocorrelação que tradicionalmente são tão interessantes e que você vai gerar números com essa autocorrelação sendo imposta, entendeu? Beleza? Então, a geração direta do número impondo a autocorrelação. Qual é o problema? Todo método tem um problema. Qual é o problema? O problema, meu amigo, está aqui na transformação. A transformação, bicho, é muito loop, meu amigo. Você vai ter que trabalhar com matrizes. Entendeu? Então, para cada IJ, você vai fazer um somatório aqui em K. Então, tem loop que só agota um dentro do outro. Então, isso é um processo lento. Se você começa a crescer essas matrizes, eu quero gerar, digamos, 50 mil números aleatórios correlacionados. Usando esse método, não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples, não. Aí você tem que ser bem inteligente para implementar essa técnica ou pegar algumas técnicas, alguns métodos já prontos para fazer essa decomposição. Tem uns métodos prontos. O LAPACK tem alguns métodos prontos para fazer a decomposição aí de Cholesky, tá? Beleza? E também é o seguinte, uma vez que você fez a decomposição da correlação, da matriz de correlação, você não precisa ficar fazendo toda vez, você precisa fazer uma vez. O procedimento todo passa por essa multiplicação aqui. O que você vai mudar, digamos que eu queira gerar 100 amostras correlacionadas no seu experimento. Aí você faz a transformação uma vez. O que é que você vai mudar? Você vai mudar esse input aqui, ó, esse U. Você vai gerar 100 versões desse input. E aí multiplicar a matriz L. Mas você só precisa decompor uma vez, entendeu? Então assim, tipo, se você for se organizar bem, você consegue montar esse algoritmo de maneira inteligente e fazer esse processo razoavelmente rápido, beleza? Se você for fazer na força bruta, esse método é limitado para 10, 12, 15 mil números aleatórios. Mais do que isso fica pesado, fica bem pesado computacionalmente. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro aí. No futuro próximo a gente implementa isso aí. Provavelmente faz uma implementação, mesmo que seja uma implementação simples. Eu já fiz vários testes com isso aí, tudo, já usei inclusive. Mas eu hoje vou só deixar a explicação para vocês. No futuro a gente implementa isso aí num programinha para vocês. Eu mostro o programa para vocês, tá bom? Obrigado aí, gente. Um abraço. Tudo de bom.